Olá, seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda aqui ao Nada Trivial. Terça-feira, dia da gente tomar a nossa dose de neurociência na veia. E eu começo uma nova série para você, tratando de um tema que vira e mexe as pessoas me questionam, mandam perguntas, e eu acho que vale a pena a gente fazer um a Z da neurociência do comportamento. Obviamente, os vídeos aqui do canal não nos permitem que a gente realmente se aprofunde em cada um dos temas relacionados à neurociência do comportamento, mas eu espero poder falar um pouco sobre cada uma das coisas que dá para ser dita a respeito de neurociência do comportamento, até porque nesse momento eu estou preparando um livro sobre o tema, então vai dar para casar as coisas e avançar nas duas frentes simultaneamente, aqui com vocês no Nada Trivial e também na produção do livro que eu estou me dedicando a fazer. Bom, eu quero começar introduzindo o tema, né? Por que dá para a gente fazer um recorte específico de neurociência do comportamento? Fato é que você já deve ter ouvido, inclusive, que alguns autores, e entre eles um autor muito expressivo aqui no Brasil, o professor Roberto Lente, que escreveu o livro 100 bilhões de neurônios, ele, na introdução do livro dele, ele chega a nomear, ele diz: olha, não dá para a gente dizer neurociência, nós precisamos considerar neurociências, porque existe a neurociência molecular, a neurociência do comportamento, a neurociência cognitiva, a neurociência emocional, a neurociência social. Ele vai enumerando todos os tipos de neurociência que se aborda, e por isso o conjunto da obra se intitula Neurociências. Eu, particularmente, não compactuo muito dessa visão, porque, para mim, é muito importante que a gente possa sedimentar o termo neurociência como sendo a abordagem do funcionamento cerebral à luz das ciências humanas e das ciências exatas também, e não só a partir das ciências naturais, que é como sempre o fenômeno do cérebro é tratado, né. Mas então, deixando de lado essa pequena rusguinha, né, que eu tenho com o termo neurociências, vale a pena a gente mencionar que a neurociência comportamental é um capítulo específico da neurociência que trata justamente dos estudos sobre como o cérebro produz o comportamento, e aí não importa de qual espécie, né? Pode ser de qualquer espécie, não obrigatoriamente comportamento humano, mas aqui eu vou tentar, na medida do possível, me restringir àquelas funções comportamentais que mais nos interessam, que dizem respeito a características bem humanas relacionadas ao comportamento, né? Obviamente, vez ou outra, eu vou ter que mencionar estudos feitos com animais ou algum correlato evolutivo, da neurociência evolutiva, para considerar esses comportamentos. Mas eu queria já começar dizendo que é muito possível que, a depender da gente mencionar os diferentes tipos de comportamento, então, os nossos comportamentos relacionais, a nossa comunicação, o processo de tomada de decisão, a motricidade fina, os reflexos, as dinâmicas dos impulsos, todos esses aspectos, até mesmo os comportamentos motivados, né, os comportamentos de fome, os comportamentos sexuais, nós acabamos até já tratando alguns desses elementos quando nós fizemos a série de neuroanatomia, porque a cada área que eu ia mencionando, eu falava um pouco sobre a funcionalidade dela. Mas isso pode levar você a pensar, de forma equivocada, que cada parte do cérebro realiza uma função específica. E isso é verdade e é mentira ao mesmo tempo. Por quê? Eu vou recordar aqui um fato histórico, que foi muito importante para o estudo do cérebro, que aconteceu justamente no século XIX, nos anos 1800. Nessa época, um neuroanatomista bem famoso da época, né, chamado Franz Gall, ele identificou que os ossos cranianos acabavam tendo o mesmo formato das estruturas cerebrais subjacentes. Tá, vamos arrumar melhor isso. Quer dizer, quando ele observava, né, nos estudos neuroanatômicos dele, que ele abria, depois, obviamente, do indivíduo já falecido, né, pegava um cadáver e abria a caixa craniana desse cadáver e comparava eh, as protuberâncias dos ossos cerebrais, né, essas que a gente pode, né, palpar na cabeça, ele correlacionava essas protuberâncias com áreas cerebrais maiores ou menores.
E obviamente que isso tem diferenças individuais. E naquela época, ele estudando essas diferenças anatômicas, acabou fazendo correlações com o comportamento ou com a personalidade dos indivíduos e nomeou 27 faculdades mentais que poderiam ser localizadas no cérebro. A isso deu-se o nome de frenologia. E eu não vou continuar contando para vocês nada sobre a frenologia, porque os estudos de frenologia se mostraram uma verdadeira bobagem, vamos dizer assim, né? Para sermos suaves e não falarmos em uma fraude. Porque, de fato, não existem áreas cerebrais responsáveis, por exemplo, sobre a esperança, ou sobre a capacidade de coragem de alguém, ou sobre a compaixão. Não existe uma região cerebral que, quando você se desenvolve uma pessoa mais compassiva, essa área vai aumentar de tamanho e vai acabar, inclusive, imprimindo uma protuberância no crânio. E nem o contrário, formatos de cérebro que poderiam fazer com que as pessoas fossem mais assim ou mais assado, né? Então, nessa expectativa de que eu vá dizer para vocês que essa área faz isso, essa área faz aquilo, esse comportamento é provocado por isso, por isso, por aquilo, e a gente sabe exatamente como avaliar se a pessoa tem ou não tem essa habilidade ou aquela faculdade e tal. Isso aí eu vou deixar mesmo, vou ficar devendo, tá? Vou deixar a desejar, porque não é assim que a gente estuda a neurociência comportamental. Para a gente estudar a neurociência comportamental, obviamente, nós precisamos entender a integração funcional de diferentes áreas cerebrais. Porque olha só, e eu já disse isso aqui no Nada Trivial, um dos papéis mais importantes do sistema nervoso é produzir uma porção de funções que vão favorecer uma escolha comportamental adequada. Então, no fundo, quando a gente fala em neurociência comportamental, nós estamos mesmo falando quase de todas as funções cerebrais. É que a gente acaba dividindo alguns comportamentos em comportamentos sociais, ou a gente quer saber como que a ética, ou como que a emocionalidade interfere no comportamento, ou as memórias, repertórios, cognição, funções executivas. E sim, tudo isso interfere na manifestação do comportamento, mas são capítulos que podem ser estudados à parte. Especificamente para a gente entender o comportamento, nós somos obrigados a olhar o funcionamento cerebral como um todo. Então, nessa série, eu vou ter que me debruçar justamente sobre essas integrações entre as áreas que nós acabamos falando lá na série de neuroanatomia, que acabou aqui no Neurociência na Veia há algumas semanas atrás. Te convido inclusive a visitar essa série toda, né, que vai fazer com que você compreenda as diferentes funções, as diferentes, regiões cerebrais e mais ou menos o papel de cada uma delas nessa grande orquestra funcional que o cérebro tem que operar. Quando nós falamos em comportamento, nós estamos falando já na música que a gente ouve, se a gente for fazer correlação com essa história que eu acabei de mencionar, né, cada parte do cérebro funcionando como um naipe de instrumentos, né, algumas inclusive como solistas em algumas situações, mas, é necessário toda uma orquestra ou é necessário todo um cérebro com todo um conjunto neuronal, com diferentes mecânicas funcionais para que um comportamento seja executado, ou para que um comportamento seja modificado, ou para que um aprendizado comportamental se dê. Então, é comum as pessoas dizerem que, às vezes, é muito mais fácil você aprender alguma coisa técnica, algum conteúdo cognitivo, algum conhecimento, do que efetivamente produzir uma mudança comportamental. E a razão para isso é importante. Primeiro, porque os comportamentos que você realiza geralmente foram comportamentos validados pelas suas experiências. Então, à medida que você vai se comportando no ambiente onde você está, os resultados que você vai obtendo vão reforçando aquele comportamento e fazem com que você cada vez mais esteja empenhado em resolver algumas questões se comportando de uma determinada forma. Mas, eh, também é muito difícil mudar um comportamento, porque são muitas áreas que precisam estar integradas e precisam se alterar numa dada direção, para que, numa situação específica, a saída comportamental automática não seja aquela saída que você está querendo justamente modificar,
né. Então, o mecanismo necessário para que um comportamento se altere é um mecanismo que provoca mudanças muito mais robustas na estrutura cerebral, do que simplesmente a construção de alguns novos circuitos cognitivos. É fato que nem sempre é fácil aprender um conteúdo novo, especialmente quando ele tem alguma questão relacionada ao comportamento. Mas, dependendo, obviamente, da complexidade, é difícil montar os circuitos neuronais cognitivos associados àquele conhecimento. Mas a mecânica desse aprendizado é um pouco mais simples do que a mecânica do aprendizado do comportamento. Então, nessa série aqui no Neurociência na Veia, eu vou partir de cada uma dessas contribuições que cada área cerebral fornece para a construção de diferentes formas de comportamento. E quero discutir com você tanto a estruturação do comportamento durante o desenvolvimento do indivíduo, um tema que é bem importante também para a educação e para outras frentes do conhecimento, por exemplo, o conhecimento parental, né? Você que agora é pai, é mãe e está ajudando uma criança a se desenvolver, é muito importante que você tenha esse conhecimento, mas eu também quero avançar um pouco mais e discutir por que alguns comportamentos são disruptivos, são alterados e podem até mesmo atentar contra a vida do próprio indivíduo, né? Hoje a gente ouve falar muito sobre automutilação, ou falar também sobre o que as pessoas falam de autossabotagem, será que isso existe ou não existe? E por fim, por que que é que a gente repete comportamentos mesmo quando eles não nos trazem benefícios diretos, né? E que a gente consegue perceber se fizesse de outra forma poderia ser melhor, mas acaba muitas vezes não conseguindo fazer. Então, eu conto com sua presença aqui nessa série. Vai ser uma série longa, porque tem muita água para passar embaixo dessa ponte até a gente entender a neurociência do comportamento, mas eu espero que você tenha paciência de andar degrau por degrau, porque muitas vezes o que atrapalha muito a abordagem e o conhecimento das pessoas sobre temas como esse é a pressa em aprender. Então, vem comigo de forma, né, bola no chão para entender desde o começo, porque eu vou andar passo a passo com você nessa seara da neurociência do comportamento, aqui no Nada Trivial, às terças-feiras, no nosso quadro Neurociência na Veia. Se você gostou da ideia, dá aquele like, compartilha com alguém para chamar para acompanhar a gente. Não está inscrito ainda no canal? Então se inscreve, né? Porque senão você não vai receber as notificações. Ativa o sininho aí para receber as notificações. E se você achar que valeu essa série nova aqui do Neurociência na Veia, então aproveita e dá aí esse selinho que valoriza a gente e nos estimula a continuar trabalhando com toda essa equipe incrível que entrega para vocês o Nada Trivial. Um grande abraço e eu te espero no próximo.